Fala galera, esse é o capítulo 2 do mangá. Para você ver todos os recados e ver o podcast completo, o link tá na descrição. E bora pro capítulo. Capítulo 2. Aqui tem um resumo de 2 quadrinhos, tá pessoal? Certo dia um jovem morreu num acidente, porém acabou despertando no mundo de Dragon Ball, reencarnado como Yantia. O tempo passou e esse jovem está enfrentando os Saiyajins. Primeiro, ele venceu a fatídica luta contra o Saiyaman e agora está prestes a encarar uma dupla de invasores. Então já começa aqui já com ele falando que se ele não conseguir voltar para o mundo original dele, que ele possa ter uma vida plena e feliz casando com a Bulma. Então, ou seja, o Vegeta tem que morrer. E esse foi o momento pelo qual ele treinou. Então já começa a puxar aqui na mente dele o flashback que foi dado início no capítulo anterior. E ele vai se lembrando do treino com o Kami-sama, onde ainda faltava um ano para a chegada dos Saiyajins. E toda a trajetória dele, ele perseguiu o Goku para poder treinar e fazer o mesmo caminho para ele poder ficar o mais forte possível. E ele sempre se cobrou que mesmo com tudo que ele fez antes, ainda não era o suficiente para vencer os Saiyajins. Por ter conhecimento da história, ele chegou no Sr. Popo e pediu um favor, que ele mostrasse a nave a qual a Bulma, o Kuririn e o Gohan foram para Namekusei. Então ele se dirigiu a Namekusei em busca do Patriarca para que ele aumentasse o seu poder. Então o grande Patriarca descobre que ele veio de um outro universo e está tentando sobreviver às batalhas a qual o personagem dele estava condicionado. Então ele se surpreende, dizendo que o grande Patriarca descobriu tudo mesmo. Então o grande Patriarca desperta o poder dele e ele acaba se tornando bem mais forte. Então ele vê que ainda tem muito tempo até a chegada dos Saiyajins, conversa com o Neo e pede para que ele treine ele. E o grande Patriarca dá o seu aval e diz que o Neo poderia treiná-lo sim, que alguém como o Yantia talvez seja capaz de mudar o destino do planeta Namekusei. Então o Neo se propõe a treiná-lo e ele passou longos meses treinando com o Neo. Então, bem mais confiante, mas faltando um mês antes da chegada dos Saiyajins, ele foi surpreendido com uma péssima notícia. Era a Bulma ligando para ele, provavelmente na sua casinha onde ele ficou, lá no planeta Namekusei, dizendo que os Saiyajins chegariam no outro dia já. Então ele pergunta se não era para acontecer só em um mês. Mas ela avisa que o Goku avisou que vai ser amanhã. Ela pergunta onde ele tá e manda ele voltar imediatamente. Ele diz que ele acabou esquecendo, mas ele realmente se lembrou que no mangá eles chegaram antes do esperado. Então ele se desespera, diz que ele treinou bastante e nem vai poder participar da batalha. Então ele resolve conversar com o grande Patriarca para que ele pudesse usar as esferas do dragão e se teletransportar para a Terra para chegar no momento exato. Então ele agradece o grande Patriarca, agradece o Neo e o Shenlong teletransporta ele para a Terra. Então ele já chega na Terra, sente o Ki dos Saiyajins e se dirige para onde o Piccolo e o Gohan estão, que é para onde os Saiyajins também estão indo. Os guerreiros já se confortam mais, dizendo que o Yantia voltou e ele está bem mais forte. E o jovem determinado diz que não é o Yantia qualquer que vai sobreviver com certeza. O mangá volta para o momento exato da luta, após o Saiyaman, e o seu adversário vai ser justamente o Nappa. Nappa pergunta qual o poder dele, o Vegeta diz que é mais de 10 mil, todo mundo pegou essa referência, obviamente. Então ele surpreende o Nappa dizendo: esse é o poder que eu adquiri desde que reencarnei aqui. Vegeta, sem entender nada, Nappa vai para lutar com ele, mas acaba sucumbindo e foi derrotado facilmente pelo Yantia. Então dá um time skip, aqui já o time skip, o Goku já chegou, e quem ajudou o Goku nessa batalha foi o próprio Yantia. Não teve o Gohan, não teve o Kuririn ajudando, não teve a Jirobe. O Goku continua em pé, não quebrou todos os ossos do corpo. O Yantia provavelmente não deve ter deixado. Vai ter um quadrinho provavelmente no final do mangá, aqui no final do capítulo, onde mostra que foi o próprio Yantia que cortou a cauda do Vegeta. Tá, mas vamos continuar aqui. Então o Yantia disse que ele teve uma ideia, ele ia criar uma brecha pro Goku atacar, e o Goku use todo o seu poder para finalizar o Vegeta. Então o Goku pergunta se ele vai conseguir fazer isso sozinho, e ele diz pro Goku confiar nele. E o Goku diz que conta com ele. Então ele parte para lutar contra o Vegeta e começa a travar uma batalha bem equivalente. Ora o Vegeta bate, ora ele bate, ora os dois desviam. Então ele começa a soltar algumas palavras a qual o Vegeta não entende ainda, que são coisas que vão acontecer ainda. Ele fica dizendo que a Bulma nunca vai ser do Vegeta. O Vegeta, caramba, o que você tá falando, né? Então volta a troca de golpes. Então ele busca uma distração a qual ele não tem ainda nas mãos, mas acaba vendo outro recurso e ele tenta distrair o Vegeta falando que o Bills da Destruição estava logo ali. Muito obviamente é uma mentira, mas o Vegeta se assusta, é distraído do combate, onde ele pega o Vegeta de guarda baixa e pede pro Goku atirar o seu golpe mais poderoso.
Goku atira o Kamehameha com toda a sua energia. Aquilo atinge o Vegeta em cheio. Goku cai pra trás. Já não tinha forças pra mais nada. O Yantia comemora e diz que eles derrotaram o Vegeta. Então ele vai ajudar o Goku a se levantar. Eles começam a falar. O Yantia ficou bem mais forte. Todos ficaram bem. Goku se surpreende com a evolução dele. Eles escutam o barulho da nave do Vegeta partindo, embora. Então o Yantia diz que vai derrubar a nave do Vegeta, mas o Goku o interrompe dizendo que ele ainda quer se resolver com ele. E que da próxima vez vai superar a sua força e vai derrotar ele. Pensando no seu futuro, o Yantia diz que se ele quiser ser feliz no mundo de Dragon Ball, ele precisa acabar com o Vegeta. No que ele vai atirar o seu golpe, ele tem lembranças de como seria a evolução do Vegeta, o Trunks do futuro, o pequeno Trunks. E ele diz que não consegue matar ele. E ele se preocupa pensando o que vai ser dele, não só em relação a Bulma, mas ele vai ter que continuar lutando. Diz que ele deu o jeito dele até aquele momento, mas ele não vai ser capaz de enfrentar o próximo desafio. Ou seja, Frieza, Cell, Majin Buu. Então, a cena volta pro Kami-sama, lá no Templo Sagrado, dizendo que o Vegeta foi um inimigo extremamente difícil e que seria impossível para o Goku conseguir vencer sozinho, e a presença do Yantia foi indispensável. Mas que nem o Yantia percebeu ainda, e que era um mistério até para ele. Mas um dos companheiros dele tinha o Ki exatamente igual ao do Yantia. E mostra o quadro dos Guerreiros Z. Alguém entre eles não era exatamente o guerreiro, mas era alguém de fora. E esse personagem diz que não resta mais dúvidas, que o Yantia também veio de um outro universo que é igual a ele. E ele se questiona quantas vezes ele passou por isso. E assim se encerra o capítulo 2. E esse foi o capítulo 2. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e aguarde pro restante do mangá. Grande abraço, valeu!